Olá, irmãos, amigos, que Deus esteja com todos vocês e os cubra com as melhores das suas bênçãos. Aqui estamos para mais um estudo bíblico do PEN do ano de 2021. PEN significa Programa de Evangelização e Mordomia, é um programa nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós temos um caderno com os estudos bíblicos que nós mais ou menos seguimos, e os estudos deste ano são em cima do livro de Tiago, da Bíblia, trazendo este conteúdo que é tão importante e tão atual para nós e para a nossa igreja, para as nossas congregações. Nós já tivemos um estudo introdutório sobre o lema deste ano e agora então começamos com os estudos sobre o livro de Tiago. Traz aqui como primeiro estudo o Tiago capítulo 1, versículos 1 a 4, que nós vamos ler então, e sobre isso nós vamos refletir e traçar principalmente alguns comentários introdutórios do livro de Tiago. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Esse é o texto bíblico, então, e nós, então, pedimos agora a bênção de Deus em oração sobre este momento. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós agradecemos porque nos conduziste em segurança até ao presente momento, nos dando todas as bênçãos necessárias para a nossa vida. Acima de tudo, te louvamos pelas bênçãos espirituais com que tens nos dado paz, segurança, coragem, paciência, enfim, todas as virtudes necessárias para uma vida melhor aqui neste mundo, e especialmente a certeza da salvação eterna no céu. Agora pedimos a tua bênção sobre este momento de estudo da tua palavra. Ó Santo Espírito, ilumina-nos para que possamos ver com clareza a tua vontade que queres transmitir também através deste texto. Dá-nos crescimento na fé em Jesus e no amor ao próximo. Consola os nossos corações que estiverem abatidos, em nome de Jesus. Amém. O texto, então, traz algumas coisas bem introdutórias, né? Ele primeiro identifica a carta como tal e depois ele dá alguma coisa do conteúdo da carta. Primeiramente, nós vamos dizer assim, quem escreveu esta carta ou epístola? Epístola de Tiago, epístola significa carta, né? Então, quem é que a escreveu? Bom, ele mesmo se identifica logo como Tiago. Existem vários Tiagos na Bíblia e aqui não há explicado qual deles é. A maioria dos comentaristas, dos estudiosos da Bíblia, acredita que seja Tiago, irmão do Senhor, que era um líder da igreja em Jerusalém. Então, ele está escrevendo aí esta carta como líder para as pessoas. Depois nós vamos ver quem que é. E ele se denomina nesta introdução como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então é bem interessante que ele não se coloca como uma autoridade, ele não se coloca como alguém que se autodenomina, como hoje muito comum acontecerem, as pessoas se darem o título de apóstolo e não sei o que mais, tudo, né? Mas ele diz apenas que ele é um servo de Deus. O que é um servo?
Um servo é alguém que está ali para servir. Servir significa você fazer as coisas em benefício de outro ou de outros. No caso, em primeiro lugar, ele está ali para servir a Deus. Ele se coloca como alguém que está a serviço de Deus. Isso é bem interessante, isso é bonito a gente ver isso, que alguém se coloca como um servo de Deus. Eu estou ali para servir a Deus, como um servo de Deus. Na igreja isso é muito interessante, né? E fundamental, que a pessoa se coloque realmente diante de Deus como um servo, que a pessoa vá na igreja como um servo de Deus, que ele trabalhe na igreja como um servo de Deus. A sua vida é servir a Deus. E ele acrescenta, e do Senhor Jesus Cristo. Por que ele acrescenta, e do Senhor Jesus Cristo? Ele acrescenta isso porque Jesus Cristo é que foi o grande servo nosso também, né? Ele veio para nos servir a ponto de dar a sua vida. E agora nós o servimos. É claro que nós não conseguimos servi-lo com a perfeição com que ele serviu na cruz, mas nós nos colocamos para servir Jesus Cristo, né? E trabalhar em benefício do reino que ele conquistou para todos nós. Então esse é o autor, é Tiago, servo de Deus, servo de Jesus Cristo, que está escrevendo essa carta, não simplesmente para querer mostrar a sua autoridade ou o seu poder, mas sim para ajudar também as pessoas e para que aquilo que ele faz seja útil para o reino de Deus, para o crescimento da igreja, para a edificação das pessoas. Bom, uma outra questão também é a data e a ocasião desta carta, quando ela foi escrita, né? Nós podemos dizer o seguinte, não há uma indicação bem clara a respeito disso, mas deduz-se que ele escreveu essa carta uns 15 a 20 anos depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu. Isso já nos localiza bem. E essa provavelmente é uma das primeiras cartas do Novo Testamento, uma das primeiras epístolas. Embora na sequência, na Bíblia ali, ela esteja colocada mais adiante, por exemplo, começa com Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, né? O Tiago está lá mais adiante, mas essas cartas não estão necessariamente colocadas em ordem de datas ali. Então, o Tiago foi provavelmente uma das primeiras cartas escritas na época do Novo Testamento. É bom a gente lembrar e enfatizar isso, que as cartas, ou a boa parte das cartas, foi escrita antes dos evangelhos. Curioso isso, né? Antes dos evangelhos. Quer dizer, eles já tinham essas informações todas a respeito de Jesus Cristo, mesmo sem os evangelhos terem sido escritos, né? Porque eles foram inspirados por Deus, né? Nós acreditamos que esta carta, que não é simplesmente uma carta, uma opinião do Tiago, mas sim que Deus inspirou ele para escrever, e tudo aquilo que está escrito ali foi Deus que lhe deu, e é então a palavra de Deus, e por isso traz todas as informações de maneira muito correta também a respeito de Jesus Cristo. Então, como nós temos 15 a 20 anos, ou talvez um pouquinho mais, mas enfim, não se consegue precisar totalmente, depois que Jesus subiu ao céu, quer dizer, vejam só, ali estava, vamos dizer assim, a igreja cristã do Novo Testamento estava engatinhando, né? Era o começo, né? Os primeiros passos da igreja. Pelo livro de Atos, nós sabemos que já tinham transcorrido algumas coisas. Por exemplo, os apóstolos foram presos. Se a gente lembra ali no livro de Atos, né? O Pedro e João foram primeiramente presos, depois foi preso, todos eles foram presos, o Estevão já tinha sido morto por causa da sua fé, por pregar a palavra de Deus, né? Então,
Paulo era perseguidor da igreja, embora no momento da escrita dessa carta, o Paulo não era mais perseguidor da igreja. Paulo já tinha perseguido a igreja, né? Mas ele já era um convertido ao evangelho. Então, ele não estava mais perseguindo, ele já estava pregando o evangelho, mas já tinha acontecido isso. Então, só para situar as coisas que já tinham acontecido no momento em que essa carta foi escrita. E aí os cristãos já tinham se espalhado bastante pelo mundo. O evangelho já tinha se aberto em vários lugares do mundo. E os cristãos tinham se espalhado já. Eles fugiram das perseguições que já tinham começado, as perseguições aos cristãos. E o evangelho, então, estava em plena expansão naquele tempo. Os destinatários da carta são cristãos espalhados pelo mundo. Tem uma palavrinha ali no versículo 1 que fala em os cristãos as 12 tribos que se encontram na diáspora. 12 tribos é uma referência ao povo de Deus. O povo de Deus veio do Antigo Testamento como 12 tribos, as 12 tribos de Israel, esse era o povo de Deus. Agora, o povo de Deus do Novo Testamento, então, são todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, ele também é chamado de as 12 tribos do Novo Testamento, que são todos os cristãos. Tem a palavra diáspora. A palavra diáspora significa dispersão, espalhamento, vamos assim dizer, dos cristãos já. Então, eles começaram a ser perseguidos. Veja, eu já mencionei a prisão dos apóstolos, já mencionei a condenação de Estevão, a morte, já mencionei a perseguição de Paulo, quer dizer, tudo isso. Então, eles estavam levando eles a fugirem, a irem para um lugar onde eles pudessem, de repente, não ser perseguidos, né? É interessante isso, né? Nós vivemos aqui em nossa região, aqui oeste do Paraná, um lugar de muita migração, onde muita gente veio do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina para se estabelecer aí. Eles vieram para ter melhores condições econômicas. Claro, trouxeram a sua fé e fundaram igrejas para pregar o evangelho, né? Mas a motivação primeira foi de eles terem uma condição econômica melhor, né? Se conseguirem um futuro economicamente melhor. E aqueles lá não. Eles fugiram, eles se estabeleceram em outros lugares por causa da fé. Por eles serem perseguidos ali onde estavam, eles colocaram isso como a sua prioridade. Isso é interessante a gente lembrar, né? Se você se muda de cidade, se você vai para algum outro lugar, né? Hoje dificilmente se faz isso por fé, mas você deve pensar também, como é que eu vou viver a minha fé? Como é que eu vou seguir a igreja? Como é que eu vou congregar? Como é que eu vou viver em comunhão naquela outra cidade? Tem alguma igreja nossa lá? Se não tem, como é que eu posso começar um ponto, um local onde nós possamos adorar a Deus, ouvir a palavra e também pregar e espalhar a palavra? É interessante a gente pensar nisso. Em geral, infelizmente, acontece muitas pessoas saírem para outro lugar e nem tá se perguntando e nem tá preocupado com essa questão de igreja, de como servir na fé. Isso deve ser uma preocupação de todos nós quando acontece isso entre nós, né? O conteúdo da palavra da carta de Tiago o grande conteúdo é a prática da palavra. O Tiago, aquele livro, vocês lembram? Lá no Tiago que diz assim, aquela palavra: a fé sem obras é morta, né? Então ela é a prática da palavra do cristão individualmente, na sua vida diária e também na igreja, né? O relacionamento com os irmãos. Ele chega a mencionar aquilo que falamos, não apenas aquilo que fazemos, mas também aquilo que falamos, né? Tudo isso é o conteúdo aqui. E também são as provações, né, que já são mencionadas ali nos primeiros versículos ali que nós já lemos, né? Também faz parte do conteúdo do livro de Tiago. Então,
pensando que eles foram espalhados e que isso dificultava certamente a vida deles, né? Então essa dificuldade também eles tinham ali, né? Então, a sua reação diante dessas provações também está contemplado ali no livro de Tiago. Como é que nós reagimos diante das provações, das dificuldades que temos em nossa vida. Bem, o que falamos já contempla aquilo que está no versículo 1, né? Agora então vamos pegar os versículos 2 a 4. Vamos ler de novo os versículos 2 a 4, que diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O texto então menciona provações. Como nós dissemos, é um dos motivos de a carta de Tiago ser escrita, né? Fortalecer eles diante das tribulações. Essas tribulações aqui no caso são aquelas causadas pelo fato de sermos cristãos, pelas dificuldades na própria igreja, pelas dificuldades às vezes no relacionamento com os irmãos. A gente tem que admitir que essas dificuldades surgem, né? Muitas vezes nós temos dificuldades com os irmãos na igreja, acontecem desentendimentos, acontecem mágoas, né? E aí então a gente às vezes tem dificuldade, tem gente que pensa diferente sobre algumas questões, sobre as suas ações. Então, essas provações, né, todos nós as temos, então, como nós já dissemos hoje, né? Nós poderíamos até dizer que uma grande provação que nós estamos vivendo neste momento é essa questão da pandemia com o Covid-19, né? Essa doença que está levando bastante vidas, né? Nos assusta, né? E com certeza entre os que vão ouvir esse estudo bíblico aqui, talvez já entre seus familiares ou parentes tenha havido mortes, ou pelo menos pessoas próximas já aconteceram mortes e estão enfrentando a dor do luto, né? É uma grande provação. O que é uma provação, né? Uma provação, e a Bíblia que usa essa palavra provação, né? É uma dificuldade que serve para provar a nossa fé. Interessante a gente pensar sobre isso, né? É justamente a dificuldade que prova a nossa fé. Quando tudo está bem, parece que é fácil de crer em Deus. Mas quando as dificuldades vêm, aí que a gente sente como se a gente realmente acredita, se a gente realmente confia que Deus conduz a nossa vida. Se a gente realmente confia que o que nós mais precisamos são as bênçãos espirituais, porque de repente chega um momento que as nossas bênçãos materiais são praticamente todas tiradas de nós, né? Às vezes nós perdemos os bens, às vezes nós perdemos a saúde, às vezes nós perdemos os amigos, os familiares até, perdemos no sentido de que de repente eles se voltam contra nós, ou eles nos abandonam, ou eles nos desprezam, ou eles não estão ao nosso lado, né? Vejam, são tudo perdas que nós temos e que nós podemos ter, sim. Um filho de Deus também pode ter essas perdas. E aí, essa dificuldade vai provar se nós confiamos realmente que Deus continua no comando da nossa vida, no comando das coisas, confiar e acreditar que realmente o mais importante que nós temos é a fé, é a confiança, é a paz em nosso coração, em nossa alma, em nossa vida e a certeza da salvação eterna. Quer dizer, aquilo que o apóstolo Paulo disse, a minha graça te basta. Realmente, a graça de Deus basta para você? Isso é importante refletir. Se você não tiver nada das outras coisas,
Você ainda acha que Deus está te abençoando? Então, provação é isto, né? Então, e a nossa vida, ela é, em sua maior parte, a nossa reação diante daquilo que acontece ao nosso redor, daquilo que nos acontece, daquilo que nos afeta. Então, como nós reagimos diante disso. E isso vai determinar, inclusive, então, a nossa qualidade de vida, se nós estamos bem ou não. Como nós reagimos. Por exemplo, se nós, diante de um problema, já logo desanimamos, perdemos toda a confiança, caímos aí. Então, de repente, isso pode significar que a nossa confiança, a nossa fé, não está muito legal. Nós perdemos a paz. Nós podemos perder qualquer coisa, tá, gente? Mas nós não podemos perder a paz. Essa nós não podemos perder. Mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo com dificuldade, mesmo sem sabermos o que materialmente o futuro nos reserva, né? Nós podemos perder tudo isso. Mas mesmo diante de tudo isso, Deus nos garante a paz se nós realmente confiarmos a nossa vida a Ele. Então, é a nossa reação. E aí, qual costuma ser a nossa reação diante das dificuldades ou das provações? Tristeza, desânimo, revolta, ódio, culpar outros, né? Nós somos muito rápidos em culpar outros, né? Claro que muitas vezes prejuízos materiais podem ter outros como culpados, mas e a perda da paz? O outro é culpado? Quando a gente fica com raiva, o que a gente faz? A gente culpa o outro, né? Ele que fez eu ficar com raiva. Mas a raiva é uma coisa que está dentro da gente. Claro que aquilo que o outro falou vai nos induzir a ficar com raiva, mas essa raiva não veio dele. Essa raiva veio de dentro de nós. Então, essa é a nossa reação. Agora, o texto aqui é interessante, parece uma grande contradição, né? Diz assim que tenham a provação como motivo de alegria. Isso parece contraditório. Nossas tristezas não vêm justamente das provações? E aí ele diz, tenham como motivo de alegria. Quer dizer, eu estou passando por dificuldades, eu disse assim, puxa, eu estou contente porque eu estou passando por dificuldades. Ai. Vamos nos analisar, vamos ler. Aí nós começamos a perceber as nossas dificuldades de realmente crer e confiar em Deus e na providência de Deus, né? Então, o texto nos diz que por meio das provações nos vêm coisas boas. A provação, no final das contas, traz benefícios para a nossa vida. Isso que ele quer dizer. Então, por isso que ele diz, se alegrem, porque vocês sabem, eu entrei numa doença. Bom, Deus vai me dar um benefício através dessa doença. Vai vir um benefício. Então, eu vou me alegrar com isso. Nossa vida, né? Parece uma contradição, mas é isso que nos diz o texto. E ele diz que a provação produz perseverança. O que é a perseverança? Perseverança é ficar firme, é não desanimar, é não desistir, é continuar em frente, né? Continuar em frente no caminho que Deus nos indica, no caminho que Deus nos dá, né? Então, isso é perseverança. E essa provação faz com que a gente fique nesse caminho. Ela nos ajuda a ficar nesse caminho, né? Então, vejam só, parece ser contraditório, eu disse, né? Quem que vai ficar com Deus? Quando ele é abençoado por Deus, etc e tal, ele fica com Deus. Aliás, o diabo disse isso para Deus lá na questão do Jó. Não sei se vocês lembram daquele início do livro de Jó, onde o diabo disse assim, o Jó é fiel a ti, porque você dá tudo para ele. Mas tira dele, vê se ele não vai falar contra ti, não vai se voltar contra ti. O diabo disse para Deus, né?
Né? E aí então Deus disse, tudo bem, pode tirar dele, né? E a gente conhece a história que o Jó ficou firme. A provação, essas dificuldades todas que ele viveu, e ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde, ele perdeu os filhos, ele perdeu a família, no caso a própria esposa deu conselho para ele, olha, sai de Deus, esquece Deus, Deus não vai te ajudar mesmo, né? Então, vejam só, ele perdeu tudo, mas ele continuou firme em Deus. A provação, toda essa provação, produziu perseverança nele. Isso é nos dito para nós fazermos também. Então, a provação nos deixa mais firmes, mais animados, mais convictos de seguirmos em frente no caminho de Deus. Então, está aí a introdução do livro de Tiago, né, que nós possamos aprender isso. Primeiro, como Tiago se colocou como servo de Deus, nós nos colocarmos como servos de Deus. Depois, nós pensarmos que em todo lugar onde nós formos, que nós sigamos a nossa fé, que nós não esqueçamos dessa questão de Deus, de igreja, só porque nós mudamos de lugar e de repente, não sei se tem igreja lá, não sei se não tem, mas que nós pensemos nisso. E depois também, então, a questão das provações, ter as melhores reações, sempre de gratidão a Deus, tá? No meio da provação, eu devo ter gratidão a Deus. É claro que muitas vezes eu não entendo o caminho de Deus, eu não entendo por que uma provação vem, mas aquilo nos deixa claro que ela produz perseverança, e aí ele completa dizendo para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Sem que lhes falte nada, aqui obviamente está significando a nossa vida cristã, sem que lhes falte nada de verdadeiros cristãos, filhos de Deus, né? Então, a integridade é fazer aquilo que é correto, não por causa da provação agora abandonar tudo, né? Na minha vida de pastor, eu vivi muitas situações em que a pessoa, a gente ia procurar ela, que ela tinha esquecido de ir na igreja há muito tempo e tal, a gente procurava, daí a pessoa dizia, eu passei por muitas dificuldades. Então veja, aqui nesse caso a provação estava fazendo o efeito contrário. Na hora da dificuldade, ao invés de a pessoa então se aproximar mais de Deus, ela se afastou. Que graça e que bênção quando nós, tendo dificuldades, nós nos aproximamos mais de Deus. E é uma hora de nós reavaliarmos a nossa fé, como eu disse antes, né? Reavaliarmos se realmente cremos, né? Ou se a fé é só para quando está tudo bem, etc. e tal. Daí a fé não é verdadeira, tá? E aqueles cristãos ali, aos quais Tiago se dirige, eles estavam vivendo momentos de dificuldade, e o Tiago encoraja eles e diz, olha, não fiquem tristes com as provações, porque a provação vem para o bem de vocês, de alguma forma vão. E eles certamente acreditaram nisso. Que nós possamos assim também confiar em Deus e sermos melhorados através das provações. Por exemplo, que através dessa pandemia que nós estamos vivendo, que nós saímos dali mais firmes, mais convictos em Deus. Tanto faz se nós pegamos Covid ou não, se estivemos às portas da morte, se sofremos com ela, ou se nem pegamos, né, e passamos por esse tempo sem experimentar essa doença, que nós possamos assim sair desse momento mais fortalecidos, mais convictos. Deus é bom, Jesus Cristo é o nosso Salvador, o céu é a nossa busca maior, é a nossa pátria definitiva. E enquanto aqui neste mundo vamos viver em paz, viver bem internamente, né, e vamos ter as bênçãos que Deus sabe, as bênçãos materiais que Deus sabe que precisamos. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor,
Fortalece-nos em meio às provações, que possamos, nas provações, experimentar a alegria em Ti, nas Tuas promessas, nas Tuas bênçãos, e manter firme a paz. Conserva-nos no Teu caminho. Abençoa a vida de todas as pessoas, especialmente aqueles que têm mais provação em relação a essa doença Covid-19, que possam assim ser por Ti amparados, possam permanecer firmes na fé, na paciência, na coragem, na confiança, alivia dores, cura se for assim da Tua vontade, ó Deus, e concede que nenhum de nós viva apavorado por causa dessa doença, mas que possamos viver tranquilos, tomando aqueles cuidados e tudo mais que são necessários para a nossa saúde, mas que a Tua bênção abençoe esses cuidados para que eles possam ser bem-sucedidos. Guarda a nós todos no Teu poder e no Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja com todos, que Deus guarde a todos, que todos nós possamos oportunamente nos encontrar e compartilhar em conjunto assim a nossa fé cristã.